Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta, eu sou Virginia Alves. Nosso destaque agora é café, mercado de café. O Secafé divulgou há pouco os números referentes ao mês de agosto, chamou bastante atenção, uma queda bastante expressiva quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. Mas para falar melhor para a gente o que isso significa e o que aconteceu, eu convido aqui então mais uma vez nosso amigo Eduardo Heron, diretor técnico do Secafé. Edu, seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, Virginia, uma boa tarde a todos, uma satisfação estar aqui com vocês, mais uma vez em Notícias Agrícolas, podendo falar sobre as exportações de café. Edu, vamos lá, um número que me chamou bastante atenção, deve ter chamado a atenção aí de todo o setor, estava todo mundo aguardando para saber como é que seriam os embarques desse mês, considerando principalmente aquele cenário que a gente vem falando mês a mês de problema logístico. Fato é que o Secafé trouxe então que a exportação de agosto caiu 25% em relação a agosto de 2020. Eu queria que você começasse explicando um pouquinho desse número, pode ser? Para a gente entender o que aconteceu. Claro. Bom, Virginia, nós fizemos um levantamento agora nas exportações de agosto para poder tentar prever qual é o cenário logístico que nós temos. E a surpresa não foi muito grande porque não havia uma expectativa de melhora e, de acordo com as informações que foram colhidas pelas empresas, né, o agosto teve o mesmo reflexo de julho, ou seja, muitas cargas foram roladas, alguns buques foram cancelados, os percentuais hoje estão em torno de 40%, 50%, e o reflexo disso é iminente. Nas exportações a gente nota claramente uma queda muito expressiva, decorrentes dessa falta de espaço nos navios, da falta de container e desses cancelamentos de buques que têm adiado os embarques do café brasileiro. Para quem está nos ouvindo entender melhor, Edu, a gente está falando então de 2,7 milhões de sacas embarcados. Se a gente tivesse num cenário dentro da normalidade, né, sem esses problemas, tudo ocorrendo bem, o quanto que poderiam ser esses embarques? Você consegue ter uma noção desse número com base nos últimos anos, com base nos dados do Secafé? Virginia, a nossa expectativa é que esses números não alcançassem pelo menos 3 milhões de sacas, um pouco mais, um pouco menos, seguindo na mesma linha que foi publicado pela Secretaria de Comércio Exterior, SECEX. Essa era a nossa expectativa. Mas o fato é que, se nós considerarmos o resultado apurado até agora, de 2,7, e o que deixamos de exportar, avaliando as informações que nós recebemos dos exportadores de café, a gente tem a certeza de que poderíamos talvez ter embarcado um pouco mais, uns 300 mil sacas a mais, 400 mil sacas a mais. Mas é um cenário que a gente já vem carregando, o mês de julho foi assim, e agosto não seria diferente, dado a situação de permanência, né, de estabilidade dessa crise global e que a gente não consegue ainda ter uma perspectiva de quando voltaremos aos patamares de normalidade. Edu, outro ponto que eu tenho para te perguntar é o seguinte, que todo dia a gente recebe essa pergunta, a gente ouve falar muito nessa questão. Essa redução dos embarques não significa falta de café? Não. De jeito nenhum? Não, porque, logicamente, Virginia, é bom considerar que a gente tem uma safra de ciclo menor, né, uma oferta menor de café causado pelo fenômeno natural da variedade arábica, né, que você tem um ciclo menor. Nós também tivemos, somado a essa bienalidade negativa, a estiagem que impactou a lavoura. Isso aí também a gente tem em plena consciência. O que a gente acredita é que o somatório de todas essas variáveis, né, tem impactado. Mas é bom lembrar que a safra anterior, que foi a nossa safra recorde, ela foi carregada, nós tivemos aí volumes bem expressivos até o mês de abril, e depois, a partir de maio, começou-se uma queda acentuada, decorrente exclusivamente pela falta de container e espaço nos navios. Então nós temos um cenário bem crítico durante esse período, né, e que nós não temos essa percepção de que falta café. O que falta é navio. Nossos embarques têm sofrido com esses volumes para serem destinados ao exterior. E isso, inclusive, se observa, Virginia, que nos embarques para destinos onde se vinha destaque a compra do café brasileiro, como os países árabes, né,
a Europa, a América do Norte, você pode observar no nosso relatório que os impactos logísticos já são verificados nesses destinos onde você depende exclusivamente de embarcações marítimas, de escalas de navios. Então, dá para a gente poder ter uma compreensão de que esses impactos vão continuar e que nós vamos continuar a enviar cafés fora dos patamares que nós vimos fazendo até antes desse problema logístico. E Edu, tem outro ponto que vocês chamam bastante atenção no relatório mais uma vez, que é essa retomada da economia, que é justamente o que tem ocasionado esse monte de problema, essa alta demanda pelos navios, por contêineres, enfim. Mas a gente sabe que, por outro lado, para o consumo de café, isso seria muito positivo, né? Do avanço da vacinação Estados Unidos e Europa, pessoal indo para a rua, consumindo fora de casa, voltando à normalidade. Como é que fica para a gente abastecer esses clientes, né? Que são parcerias importantes que o Brasil tem. A gente tem conseguido manter esses contratos? Virginia, a equipe logística das empresas exportadoras de café vem fazendo um trabalho excepcional, um esforço muito grande para tentar garantir esses embarques. E como bem mesmo nós mencionamos no nosso relatório, esse problema logístico ele extrapola a possibilidade do Brasil fazer algo desse sentido, né, porque não é um problema do Brasil, é um problema global. E a gente sabe que hoje há uma concentração muito grande desse eixo Ásia, Europa, Estados Unidos, o que vem demandando por um grande volume de contêineres e navios. Consequentemente, esse desequilíbrio, né, decorreu pelos estímulos que vêm sendo criados nessas economias, que estão reabrindo suas economias, estão com as vacinas bem avançadas e com isso vem aumentando em forma totalmente desproporcional a demanda por bens, por alimentos, por serviços. E essa concentração tem se mantido nesse eixo Ásia, América do Norte e Europa. Então, é um desafio, isso não há a menor dúvida, mas o que a gente tem notado são esses esforços que as empresas exportadoras estão buscando cada vez mais para poder garantir esses embarques. Mas, como eu falei, não depende das empresas exportadoras. E Edu, há um mês atrás, mais ou menos, eu também fiz um levantamento aqui pelo Notícias Agrícolas para entender melhor como é que estava acontecendo tudo, qual era o impacto para o setor. Inclusive, a gente teve dados do Secafé nesse material que diziam que os contratos naquele período estavam sendo jogados, os embarques, estavam sendo jogados para pelo menos 30 dias adiante, né? Então, atrasando aí 30 dias. Hoje, 13 de setembro, isso ainda é uma realidade? A gente continua com esse problema? A gente continua postergando e com um cenário um pouco mais crítico. Alguns mantêm essa perspectiva de prorrogação por 30 dias, outros aguardando espaço em navios que às vezes chega a atingir 90 dias, final de outubro, final de dezembro. Então, o cenário é bem desarmonioso e, com isso, essas prorrogações, nesses adiamentos de embarque, depende também da disponibilidade dos espaços em navios. Então, o que a gente tem observado é que tem empresas que têm tido adiamentos maiores, porque a disponibilidade de navios hoje tem sido em torno de 2 a 3 meses à frente. Sendo assim, a gente pode deduzir que esse problema deve continuar acompanhando aí a logística de modo geral. É sempre bom lembrar, né, Edu, que não é um problema só do café, é um problema que afeta toda a cadeia produtiva do Brasil, mas enfim, até pelo menos final do ano, começo do ano que vem? Virginia, a expectativa que alguns analistas têm dito é que a partir do segundo trimestre de 2022 o cenário possa vir melhorar, mas isso também são ainda percepções iniciais. O que a gente tem visto é justamente essa disponibilidade. Lembrando que no segundo semestre, geralmente o Brasil tem o seu grande volume de exportação, não somente de café, mas de outros produtos agrícolas. E aí onde você tem essa competitividade, essa procura pelos espaços em navios e contêiner para poder conseguir embarcar o café. Então, quando eu falei sobre esses adiamentos, hoje quando você cancela um booking, você não tem essa disponibilidade de espaço de forma imediata, você tem que aguardar um tempo e esse período tem sido bem variável. Alguns
30 dias, outros até de 60 a 90 dias. Então, como é uma situação bem irregular, não dá para a gente poder criar um cenário de quando esses cafés que deixaram de ser embarcados agora serão exportados mais adiante, porque o cenário é bem crítico e vai continuar crítico. Edu, e diante de tudo isso que você está trazendo, muita coisa para a gente continuar acompanhando, qual que é a mensagem que o Secafé deixa para o setor, para os produtores? Como é que vocês estão lidando com a situação? Vamos encerrar assim hoje, pode ser? Sim, o que eu acho que é bom destacar aqui, é bom sempre fazer um pouco dessa retórica, Virgínia. O Brasil exportou ano passado 45 milhões de sacas, o que demonstra a qualidade, a sustentabilidade do café brasileiro, o que demonstra a eficiência do comércio exportador. Então, você tem uma demanda global pelo café brasileiro. E nós devemos continuar trabalhando juntos, né? Nós devemos procurar superar esses desafios de forma coletiva, porque o cenário para o Brasil, em termos de demanda, ele é positivo. E como é uma questão pontual relacionada à logística, nós temos que continuar esses esforços, temos que reconhecer o belíssimo trabalho que as empresas exportadoras, tanto o departamento comercial quanto o departamento logístico, vem fazendo, porque se esses volumes estão sendo possíveis embarcar, porque há um grande trabalho efetuado pelo comércio exportador para garantir que o mínimo do café brasileiro seja mantido nas exportações e aí continue a atender aos mais diversos mercados e paladares no mundo. Perfeito, recado dado. Edu, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu te espero mês que vem aqui de novo. Muito obrigado, Virgínia. Uma boa tarde para vocês. Até logo. Portanto, essa foi a nossa conversa com Eduardo Heron, diretor técnico do Secafé, que trouxe para a gente aí o cenário de como é que foi o mês de agosto. A gente teve uma queda bastante expressiva nos embarques do Brasil, 25% em comparação com agosto de 2020. O mês fechou então aí com 2 milhões de sacas embarcadas. Segundo o Edu, mais uma vez, esse problema é reflexo do impasse logístico que você vem acompanhando de perto aqui no Notícias Agrícolas. É uma situação que atinge toda a cadeia aí produtiva, setor logístico a nível mundial, e no Brasil isso vem impactando também nas exportações de café. O Edu trouxe que o setor, de forma geral, tem feito bastante, não tem medido esforços para manter o abastecimento lá fora, principalmente aí nos principais mercados que a gente tem parceria, como Estados Unidos e Europa, maiores consumidores do café brasileiro, mas fato é que isso começa a impactar e a gente tem bastante coisa para acompanhar daqui para frente, porque de acordo com o Secafé, esse é um problema que a gente não deve ter solução no curto prazo. Os contratos estão sendo rolados para 2, 3 meses à frente, então isso deve continuar impactando os nossos embarques, mas o Edu frisou mais uma vez que essa redução não se trata de falta de café, mas sim de problema logístico que a gente precisa continuar acompanhando. Bom, vou ficando por aqui. Para você acessar o relatório completo do Secafé com todas as informações, basta acessar o Notícias Agrícolas, vai estar logo aqui abaixo desse vídeo. Não sai daí que a nossa programação continue, já já a gente está de volta.